Nós estamos meditando os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, hoje a partir do versículo 8, o discurso de Estevão, que parece que a gente não vai terminar mais nunca, porque eu vou remoendo cada versículo, mas não é assim. Sabe, imagine se a gente conseguisse comentar a Bíblia todinha aqui nesse programa. Vamos ver se antes de morrer eu termino de comentar todos os versículos da Sagrada Escritura com vocês. Pois bem, agora o versículo 8. Deu-lhe em seguida, quer dizer, Deus deu a Abraão em seguida a aliança da circuncisão. Por isso, tendo gerado Isaque, Abraão circuncidou no 8º dia, e Isaque fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Então, a circuncisão era a marca de que aquela criança estava entrando no povo de Deus. Qual é a nova circuncisão no Novo Testamento? É o batismo. Tá certo? Como a circuncisão fazia a criança entrar no povo de Deus, nascia uma criança judia, israelita. Ela não era do povo de Deus, a não ser que fosse circuncidada. Se não se circuncidasse, não era do povo de Deus. Deus é até radical e diz, deve ser morto, porque está morto para mim, não é do meu povo. Então, veja, não se esperava que a criança ficasse adulta para poder circuncidá-la. Deus manda circuncidar no 8º dia. Qual é a nova circuncisão? É o batismo. Não se deve, um pai cristão, uma mãe cristã, não pode esperar que sua criança fique adulta para poder batizá-la. Um pai cristão, uma mãe cristã deve batizar seus filhos assim que nasce, na primeira oportunidade. Deixar mais de 6 meses sem batizar já está incorrendo em falta com Deus. O quanto antes, se possível no mesmo mês do nascimento, no mais tardar no mês seguinte. Depois de 6 meses, nem pensar, batizar logo. Cumprir o que o Senhor diz. O que é que nosso Senhor diz, Dom Henrique? Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais. Tem gente que quer impedir as crianças de serem batizadas. E sem saber, fazem isso por ignorância. Porque o batismo de crianças é tradição apostólica, vem dos apóstolos. Orígenes, grande teólogo cristão de Alexandria, no século II, já dizia assim, olha, Orígenes, veja, do século II para o III, já dizia assim, escute, o batismo de crianças é de tradição apostólica. Então veja, lá no início da igreja, Orígenes já dizendo que o batismo de crianças é tradição apostólica. E é mesmo. Por exemplo, em Filipos, Paulo batiza toda a família do carcereiro de Filipos. Batizou-se o carcereiro e toda a sua família. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Seja batizado em nome de Jesus. E serás salvo tu e tua família. E a família todinha foi batizada. Se não fosse para batizar a criança, teria lá dito. Seria uma coisa muito importante para passar calado. A Escritura teria dito, menos as crianças. Não, todos. A mesma coisa fez Pedro com o centurião Cornélio, em Jope. Batizou-se Cornélio e toda a sua família. Vejam, então Pedro e Paulo, as colunas, batizaram famílias inteiras. Quem é que tem autoridade para dizer isso, hein? Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas. Quem é besta desobedecê-lo? Quem é? Vejam, como é que se vai a Jesus? Pelo batismo. Ah, mas não tem fé. É batizado na fé da igreja. É batizado na fé da igreja. Não deveria ser batizado se não tivesse ninguém que fosse dar instrução cristã. Pois bem, e se você olha, por exemplo, as constituições apostólicas, que são um documento do início do século II, constituições apostólicas, está lá escrito bem claro, sobre o batismo. Aí diz assim, quando forem se batizar, os que forem adultos,
fiquem diante do bispo. Os que forem ainda criancinhas e não puderem caminhar, os seus pais e apresentadores, que são os padrinhos, levem-nas nos braços. Está aí, século II, finzinho do século I, tradição apostólica. A igreja não pode desobedecer isso, porque o Zezinho, o Toninho, o Chiquinho, lendo lá a Bíblia de jeito troncho, resolveram que não pode batizar. Mas me diga que doidice é essa? A gente vai escutar a tradição apostólica de 2000 anos, a gente vai escutar o que a Escritura diz, veja, ou vai escutar o Chiquinho, o Toninho e o Manezinho? Me diga se tem juízo uma coisa dessa. Então, veja, a circuncisão do Novo Testamento é o batismo. Deus mandou, Deus selou uma aliança com Abraão, uma aliança que tem como marca a circuncisão. Então, no 8º dia, o descendente de Abraão, macho, não é do sexo masculino, é circuncidado. É uma pequena cirurgia que corta o prepúcio do membro viril, do membro sexual da criança. É uma marca na carne. O cristão terá uma marca do Espírito Santo na alma, o batismo. Então, se a criança judia não fosse batizada, circuncidada, não era membro do povo de Israel. É um incircunciso. Se a criança não é batizada, não é cristã. Não tem parte com o Senhor. Pois bem, fiquemos agora com isso e continuamos no próximo programa. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a